Às 3h30 da manhã, um homem invade o banheiro do casal, só que esse não é o mais absurdo. Ele já tinha aparecido antes, sem máscara, sem ninguém perceber. Hoje eu vou mostrar pra vocês todos os segredos escondidos em Fisher Faran Secret Creek. Um dos bugs que você já consegue ver logo no início, nesse momento você consegue andar pelos quintais e ver que você consegue sair dos limites do mapa. Ou seja, cuidado pra você não cair no vazio, tá bom? Fora a brincadeira, os outdoors já davam pistas que o carro iria ter problemas. Em um deles aparece o mesmo modelo usado pelo casal, com uma frase, feito para durar a vida toda, menos nessa viagem. Logo depois, outro outdoor indica que o carro também pode ter problemas com o ar-condicionado. E mais tarde na hospedagem, o mesmo carro aparece em um comercial televisivo, sendo apresentado como uma máquina de 800 cavalos, capaz de carregar qualquer coisa, até queijo. Um pequeno detalhe é que tudo isso poderia ser evitado se na bifurcação o casal não obedecesse o GPS. Ele mandava virar à direita para Husbag, mas na placa mostrava que a cidade ficaria para a esquerda. Ao seguir a placa, Marcos e Tess voltariam para a rodovia e escapariam em segurança. E esse não é o único final bom. Os outros momentos basta ignorar o GPS e escolher um caminho diferente para sair daquele lugar. Durante o caminho, o casal passa por um motorista agressivo em uma caminhonete verde, só que a caminhonete volta a aparecer quando uma árvore cai no meio da estrada, estacionado perto de uma casa, e dá para saber que é a mesma caminhonete por conta dos objetos na sua carroceria, o galão de combustível e a caixa térmica. Enquanto o Marcos tentava tirar a árvore do caminho, o motorista ficava observando tudo de longe, e se você tenta chegar perto, ele se vira o rosto, mas dando a volta por trás, dá para descobrir quem ele realmente é. Ele é Buck, ou seja, ele estava observando tudo desde o começo, antes mesmo de chegar na oficina. Buck observava tudo de longe e outra pessoa aproveitava para se aproximar do trailer. Quando o Marcos terminava de retirar a árvore e começa a voltar, dá para ver um homem saindo escondido de perto do veículo. Ele entra no trailer por alguns segundos e depois o jogo nunca explica exatamente o que ele faz ali, mas existe uma grande chance de eles roubando alguma coisa ou até sabotando o veículo. Ou seja, enquanto o Marco estava distraído com a árvore, a armadilha já estava sendo preparada. E quando o casal finalmente chega na oficina, dá para perceber que Buck trata Marco de um jeito diferente. Quando Tessa tenta entrar novamente na loja, ele responde de forma grosseira, mas ainda pergunta se eles precisam de alguma coisa. Só que quando o Marcos tenta entrar, Buck fica muito mais agressivo. Ele diz que nunca teve alguém como ele lá na loja dele. Ainda ameaça o casal caso eles continuarem por lá. Ou seja, o jogo deixa bem claro que Buck não é estranho ou desconfiado, ele também é um preconceituoso. Uma prova disso é o jeito que Buck trata Marcos de Tessa diferente de acordo com quem pergunta. Só queria dar uma olhada, talvez pegar um lanche. Loja, não é pra passear. Não hoje. Vocês precisam de alguma coisa? Oi, só queria algumas bebidas para a viagem. Não ache, não podemos ajudar vocês nisso. Há algo errado? Nunca tivemos um como ele na minha loja. Você tá brincando comigo? Se você ficar por aqui mais um pouco, vai descobrir o quanto estou falando sério. Mas Buck não é a única pessoa estranha que o casal encontra pelo caminho. No posto de gasolina abandonado existe um homem vivendo escondido dentro de uma barraca. Quando o Marco se aproxima, ele avisa que os dois não deveriam permanecer em Secret Creek. O mais estranho é que esse aviso parece ser principalmente direcionado para Marco. Talvez o homem soubesse sobre o culto ou sobre o que aconteceria com as pessoas naquela região. O problema é que ele não explica mais nada e deixa o aviso ainda mais misterioso. Mas o sinal de que naquela região era perigosa continuam quando o casal chega à casa de Bill, logo na entrada para ver uma bandeira confederada nos Estados Unidos de forma associada ao racismo e à escravidão. O mais curioso é que a outra casa vista do começo do jogo também possui a mesma bandeira. Isso faz alguns jogadores acreditarem que os moradores da região faziam mesmo parte de um grupo que já sabia da chegada de Marcos e Tessa. Existe uma teoria que o pai de Marcos teria alterado o GPS e mandado o casal diretamente para lá, mas até o momento não existe nenhuma prova suficiente para que confirme essa teoria. Quando o casal chega na hospedagem da senhorita Júlia, já existe um aviso bem estranho logo na entrada. A placa original dizia, fique conosco, só que alguns riscos na parte da frase fazendo ela virar, não fique conosco. Ou seja, alguém sabia daquele lugar que era perigoso e tentou alertar todos os próximos hospedantes. O problema é que Marcos e Tessa não perceberam esse aviso a tempo. Antes da invasão, quando Marcos sai para buscar a toalha
já dá pra perceber que alguém está seguindo ele. Ao chegar no templo, existe um homem escondido embaixo da escada. Se você se abaixar entre os degraus, você consegue ver ele. Provavelmente é esse mesmo homem que tranca depois que Marcus pega a toalha. Enquanto isso, hospedagem, um homem chamado Henry parece dizendo que veio entregar toalha, só que quando ele entra, não entrega nada. Ele vai direto para o banheiro destrancar a janela. Mais tarde, exatamente às 3h30 da manhã, um homem mascarado invade o quarto por essa mesma janela. E observando o personagem fora do mapa, dá para perceber que ele usa a mesma roupa que Henry. Ou seja, o invasor é Henry. Ele só entrou no quarto antes para destrancar a janela. Os segredos da hospedagem não terminam por aí. Nas estantes do andar de baixo existe um livro que conecta a história diferente, como Fifth Fair Iron Bark Locate. Um deles fala sobre a torre de observação construída na floresta de Iron Bark. Também menciona grandes fogueiras vistas durante a noite, e muito provavelmente essas fogueiras eram usadas nos rituais do culto, ou seja, o culto de Second Creek já estava agindo naquela região muito antes da chegada de Marcus e Tessa.